Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui com o professor Luciano Berto, trabalhando aqui capítulos 13 e 14. A princípio aqui só a parte do 13, arranjo e combinação, matemática 1, turminha de segunda série Enem, segundo ano, segunda série Enem. Bom, matemática 1, estamos trabalhando aqui as questõezinhas de arranjo, tá ok? Já encaminhados aí para o capítulo 14, né? A parte de combinação. Estamos aqui na página 452, exercícios 6 e 7, da parte de contextualizados. Bom, ele começa falando o seguinte: uma comissão será composta pelo presidente, pelo tesoureiro e pelo secretário. 3 cargos diferenciados, tá ok? Então, ó, uma comissão será composta pelo presidente, pelo tesoureiro e pelo secretário. 5 candidatos se inscrevem para essa comissão, na qual o mais votado será o presidente, o segundo mais votado o tesoureiro e o menos votado o secretário. Dessa forma, de quantas maneiras possíveis essa comissão poderá ser formada? Bom, nós temos aqui então a ordem fazendo total diferença, porque nós temos cargos, né? Se ela faz diferença, então eu tenho que usar o arranjo. Arranjo NP-AP. Isso vai ser N fatorial sobre N menos P fatorial. Beleza? Bom, se eu já estou aqui por dentro já de toda a parte de fórmulas, eu só vou agora fazer a substituição. Eu tenho então aqui o meu arranjo de 5 candidatos para 3 vagas. Então isso aqui vai ser 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Bom, isso aqui quer dizer então que o meu 5 cai 3 vezes. Então, ó, 5, 4, 3. Então, automaticamente, ó, 5 menos 3 vai dar 2 aqui embaixo. Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Ó, cancela, cancela. 5 vezes 4 vezes 3 vai dar exatamente 60 possibilidades. Então eu poderia ter feito assim, né? Arranjo 5, 3 a 3, o 5 cai 3 vezes. Isso para arranjo, beleza? O 5 cai 3 vezes. Então seria 5 vezes 4 vezes 3. Já vem para cá direto. A gente já faz todo o cancelamento de toda a parte de cálculo. Então, automaticamente, a alternativa de letra B, 5 vezes 4 vezes 3, 60 possibilidades. Questãozinha de número 7, questão PUC. Ela fala o seguinte: no vestiário de uma academia, questão que poderia de repente causar uma dúvida por causa desses 30 armários aqui, hein? Cuidado, questãozinha um pouquinho maldosa, só para levar o cara à perdição. Então, falou só: no vestiário de uma academia de ginástica, há exatamente 30 armários, cada qual para o uso individual. Então, a ordem faria diferença, porque se eu peguei o armário 1, ninguém mais pode pegar esse armário, certo? Cada qual para o uso individual. Se no instante em que 2 alunos dessa academia entram no vestiário para mudar suas roupas, apenas 8, então peraí, 2 alunos entraram no vestiário e só tinha apenas 8 dos armários estão desocupados. Então eu tenho 30, mas 22 estavam ocupados. Então eu só tenho 8 armários desocupados. Então isso poderia induzir o aluno a pensar algumas coisas. Poderia induzir ele a pensar aqui num arranjo 30, 8 a 8, porque ele vai pensar 38 aqui, ó. Ele poderia pensar num arranjo 30, 2 a 2, tá ok? Só que nós estamos atentos, nós sabemos que isso não pode acontecer. Então nós temos aqui de cara que arranjo é NP-AP, é N fatorial, N menos P fatorial. E nós estamos aqui atentos à nossa pergunta, porque ela fala o seguinte: 30 armários, mas 8 estão desocupados. Ó, 8 armários apenas estão desocupados.
Logo, 22 estão ocupados. Então, o que me interessa na posição são os 8 que estão vazios. Então, seria um arranjo 8, 2 a 2. Já fizemos essa, né? Fizemos uma dessa aqui, fizemos uma dessa aqui também. 8, 2 a 2. Então, isso aqui vai ser 8 fatorial, 8 menos 2 fatorial. Beleza? Então, significa que o meu 8 cai 2 vezes. 8 vezes 7. Então, automaticamente, eu já até tenho a posição aí, letra D, 56. Então, aqui vai ficar 8 menos 2 vai dar 6. Então, aqui é 6 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Cancela. 8 vezes 7, então, esse arranjo aqui vai me dar 56. Possibilidade alternativa de letra D. Beleza, galerinha? Mais vídeos aí a gente vai lançar aí na nossa plataforma, referentes aí aos nossos assuntos dos capítulos trabalhados. Beleza? Bom, vou deixar as demais questões para vocês trabalharem, para vocês tentarem resolver. E qualquer dúvida, vamos trazendo aí as informações para a gente, beleza? Seja pelo WhatsApp, seja pela plataforma, seja por e-mail. Vai mandando aí sinal de fumaça. Entre em contato, galerinha. Estou sentindo muita falta de vocês aí nas segundas-feiras aí na nossa plantão de aulas. Não estou falando com quase ninguém. Um aluno ou outro está me procurando. Então estou sentindo a falta de vocês, hein? Vamos trabalhar essas questões. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para vocês. Olá, meus amados. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Professor Luciano Berto. Trabalhando aqui com vocês, minha turminha de segunda série Enem, capítulos 13 e 14. Estamos voltados aí na parte do capítulo 13, onde a gente estava trabalhando arranjo, né? Onde nós temos aí em análise combinatória que a ordem dos fatores lá, no caso, faz a diferença. A ordem dos componentes de N fazem a diferença na combinação. Nesse caso aqui agora, exercícios 1, 2... já da página 455, voltados especificamente aqui 1, 2 e 3, voltados para agora capítulo 14, a parte de combinação. Combinação onde a ordem dos elementos, o posicionamento desses elementos não faz a diferença. Tá? Seja o Luciano ou seja o José, então o José e o Luciano vai ser a mesma dupla. Então não vai fazer diferença. Se a ordem faz diferença, não, eu uso combinação. Beleza? Bom, a questãozinha número 1, ele fala o seguinte: um dirigente sugeriu a criação de um torneio de futebol chamado Copa dos Campeões, disputado apenas pelos países que já foram campeões mundiais. Os 3 sul-americanos, Uruguai, Brasil e Argentina, e os 5 europeus, Itália, Alemanha, Inglaterra, França e Espanha. As 8 seleções seriam divididas em 2 grupos de 4, sendo os jogos no grupo A disputados no Rio de Janeiro e os no grupo B em São Paulo. Bom, considerando os integrantes de cada grupo e as cidades onde serão realizados os jogos, o número de maneiras diferentes de dividir essas 8 seleções, de modo que as 3 sul-americanas não fiquem no mesmo grupo. Então, ele não quer que o Brasil, Uruguai e Argentina seja grupo. Tá ok? Estejam no mesmo grupo. Tipo assim, Brasil, Argentina, Uruguai e Itália. Ele não quer esses 3 sul-americanos juntos. Tá ok? Então, ele tem que fazer aí uma separação desses caras aí. Bom, então o que acontece? A primeira coisa que eu tenho que fazer é que ele está me falando o seguinte, que as 3 sul-americanas não fiquem no mesmo grupo. Mas eu tenho que saber quantas são as combinações desses caras aí. Então eu tenho 3, ele fala que as 3 não podem ficar juntas. Mas eu tenho duas possibilidades dessas. O grupo é feito com 4, né? São 2 grupos com 4, são 8 no total. Então seriam 2 grupos com 4, que ele fala bem aqui. Considerando que os integrantes de cada grupo e cidade serão realizados nos jogos, para dividir essas 8 seleções de modo que 3 sul-americanos não fiquem no mesmo grupo. Beleza, mas as 8 seriam divididas em 2 grupos de 4 seleções. Então o que acontece? Primeiro fato aqui.
eu tenho que as 3 sul-americanas não fiquem no mesmo grupo. Quantas combinações seria possível? A ordem vai fazer diferença? Não, não faz. Pode ser o Brasil, pode ser Brasil e França, pode ser Brasil e Argentina, Brasil e Uruguai, Uruguai e Argentina, tanto faz. Então, eu tenho que verificar quantas são essas possibilidades. Que as 3 não fiquem juntas, mas 2 pode. Então, eu posso fazer aqui uma combinação, lembrando que combinação NPAP vai ser N fatorial sobre P fatorial N menos P fatorial. A única diferença é que entra esse fatorial aqui na história. Tá ok? Ela é muito parecida com o arranjo. A única diferença é que o arranjo não tem esse P fatorial fora aqui, só tem o N menos P fatorial. Por isso que não dá para a gente fazer aquele mesmo esquema do N cai tantas vezes o P, entendeu? Então, a gente tem que realmente fazer ela aqui no braço, fazer todo o cálculo da história. Bom, então o que eu posso fazer? Dos sul-americanos, os 3 não podem ficar juntos. Mas como o grupo vão ter 4 seleções em cada lado, né? Chave A e chave B, cada um vão ter 4, então eu posso formar uma combinação 3, 2 a 2, porque do sul-americano eu vou pegar 2, então eu tenho aqui 3 fatorial sobre 2 fatorial, ó, P, 2 fatorial, 3 menos 2 fatorial, que é 1 fatorial, que é o próprio 1. Então, nem vai fazer muita diferença. Então, isso aqui vai ser 3 fatorial sobre 2 fatorial, que é a mesma coisa aqui. 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial, cancela, cancela, igual a 3. Luciano, eu tenho que fazer isso tudo mesmo, cara? Eu já sei o esquema aqui, eu posso fazer um... Galerinha, presta sempre bem atenção que eu estou fazendo ela o mais passo a passo possível. Se você já quiser pular uma etapa, você pode, fique à vontade. Se você se sente confiante e seguro de fazer isso, fique à vontade, beleza? Então, o que eu já descobri? Que dos sul-americanos eu consigo tirar 3, beleza? Agora, para formar os outros 2 do europeu, eu tenho 5, né? Então, eu tenho uma combinação 5, 2 a 2. Por que 2 a 2? Porque o grupo é feito com 4 seleções. Se eu já tirei 2 daqui, eu tenho que tirar 2 daqui também, para formar as 4, beleza? Então, vai ser 5 fatorial sobre 2 fatorial, 5 menos 2 fatorial. Isso aqui vai ficar 5 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial. Luciano, eu posso multiplicar 2 vezes 3, 6 e fazer 6 fatorial? Não, galera, não faz isso não. Porque 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. 2 fatorial é 2 vezes 1, que vai dar 2. 2 vezes 6 é 12. E se o 3 fatorial vezes 2 fatorial não é 6 fatorial. 6 fatorial é muito maior. É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então é bem diferente esse produto, tá ok? Mas o que a gente pode fazer? Eu vou abrir esse 5 até chegar no 3, que é o maior, e vou fazer o cancelamento. Então, ó, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial. Cancela aqui e aqui. 5 vezes 4 é 20, sobre 2 fatorial é 2 vezes 1, que é o próprio 2. 2, que é igual a 10. Beleza? Achamos 10 possibilidades aqui. E nós achamos 3 possibilidades ali em cima. Então, minha pergunta é a seguinte agora. Lembra lá nos vídeos anteriores, quando a gente falava que a combinação ela seria feita por uma coisa e a outra, ou por uma coisa ou a outra? Aí minha pergunta para vocês é a seguinte. Bom, a chave A ou a chave B, ela vai ser feita por o sul-americano e o europeu, ou vai ser feita pelo sul-americano ou o europeu? Se vai ser feita pelo sul-americano e
o europeu, esse E multiplica. Então, seria automaticamente 3 vezes 10. Então, logo, 3 vezes 10 seria 30 possibilidades. Luciano, mas poxa, 30 possibilidades não tem essa alternativa. Beleza, não tem mesmo, tá? Mas se tivesse, a questãozinha seria maldosa, para pegar a gente pelo pé. O que acontece então? Eu tenho duas cidades que vão sediar isso. A cidade A, disputada no Rio de Janeiro, e tenho a cidade B, que vai ser lá em São Paulo. O grupo A vai ser no Rio e o grupo B em São Paulo. Logo, 30 vezes 2, 60, alternativa, letra D. Beleza? Tem que ficar ligado em todos os detalhes da questão. Bom, questãozinha número 2, ele fala o seguinte: sejam RS duas retas distintas e paralelas. Então eu tenho lá uma reta diferente da outra e paralela, tá ok? Uma retinha diferente da outra, paralela. Então, quando eu tivesse aqui a reta R e a reta S, R e S paralelas. Beleza. Se fixarmos 10 pontos em R, então se ele faz lá 10 pontos na reta R e 6 pontos na reta S, todos distintos, ao unirmos com segmentos de reta 3 quaisquer desses pontos não colineares, ele fala então para a gente não unir 3 pontos na mesma reta. Ele quer que a gente faça assim: vou unir esse com esse com esse. Então, se vocês observarem, estamos formando triângulos. Ele quer saber o seguinte: assinale as opções aí correspondente à opção correspondente ao número de triângulos que pode ser formado. Mas olha só, eu posso usar esse ponto com esse ponto eu posso usar aqui e aqui, formou um triângulo, feio, mas formou. Eu posso usar para cá, então cada vez vai formando os triângulos mais feios, mas vai formando os triângulos. Então, triângulo, 3 retas não colineares, aí a gente forma esse triângulozinho que ele quer. Ele quer a quantidade de triângulos formados. Pô, beleza. E o que eu vou fazer então? Eu tenho quase a mesma ideia dessa questão aqui. Então eu tenho combinação, a ordem dos pontos não vai fazer diferença, eu só tenho que ligar 3 não colineares, formei triângulo. Então eu vou calcular o total e depois vou retirar os pontos que não podem ser os mesmos. Então olha só, vou fazer o total. Então eu tenho uma combinação, 10 com 6 dá 16, de 16 pontos levados 3 a 3. Eu tenho 16 pontos, 10 em uma reta e 6 na outra. Então, desses 16 pontos, eu quero unir 3 a 3. Então, eu vou ter aqui uma combinação 16 fatorial sobre 3 fatorial, 16 menos 3 fatorial. Isso aqui é a mesma coisa aqui. Aqui, ó, 16 menos 3 vão dar 13, né? Então, eu vou abrir esse cara até 13. Então, ó, 16 vezes 15 vezes 14 vezes 13 fatorial sobre 3 fatorial, 13 fatorial. Ó, 13 cancelou com 13. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Eu posso abrir esse cara aqui, 3 vezes 2 vezes 1, e cancelar aqui, ó. O 2 com 16 dá 8. Simplifica a questão. O 3 com 15 dá 5. Então, aqui é a mesma coisa aqui. 8 vezes 5 vezes 14. 8 vezes 5 vezes 14 vai me dar 560. 560. Então, todo o 16, 3 a 3, essa combinação dá 560 possibilidades. Só que desses 560, eu tenho que retirar alguns. Então, olha só, desses 560, agora eu vou fazer, eu fiz com total. Agora eu vou fazer uma combinação 10
3 a 3, depois uma combinação 6, 3 a 3. Eu fiz uma combinação total, e dessa combinação total eu vou retirar a combinação de uma reta só, e depois vou retirar a combinação da outra reta, de uma reta R e da outra reta S, beleza? Então, ó, 10 fatorial, 3 fatorial, 10 menos 3 fatorial. 10 menos 3 vai dar 7. Então vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 3 fatorial, 7 fatorial, que é 10 menos 3. Cancela aqui e aqui. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então isso aqui seria assim, né? 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Ó, o 3 posso cancelar com 9, vai dar 3. O 2 eu cancelo com 10, vai dar 5. Então eu tenho aqui 5 vezes 3, 15. 15 vezes 8, eu vou ter aqui 120. Então agora eu vou fazer aqui da reta que tem 6 elementos apenas. Então eu vou fazer aqui de novo a combinação. 6 fatorial sobre 3 fatorial, 6 menos 3 fatorial. Então eu tenho aqui, isso aqui vai me dar 3, então vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, 3 fatorial. Cancela aqui e aqui. Então eu vou ficar com 6 vezes 5 vezes 4 sobre 3 vezes 2 vezes 1. Ó, 3 cancela aqui, que vai dar 2, né? 6 vezes 3, 2. O 2 cancela aqui, que vai dar 2 também. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Então, eu tenho aqui 20 possibilidades. Bom, o que acontece? Das 560 possibilidades, eu vou tirar 120 e vou tirar menos 20. Então, eu vou ter que tirar dessas 560, eu vou ter que tirar 140. Então, 560 menos 140, eu vou ter aqui 420 possibilidades. Alternativa, letra D. Beleza, meus amados? Bom, vamos resolver mais algumas questões. Fiquem com Deus, se liga nos vídeos e tamo junto.